Muito boa tarde a todos. Nesse momento, vamos dar início a mais uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de São Carlos. Para mim é uma satisfação poder presidir esta audiência a pedido do nosso presidente da Casa, Lucão Fernandes, que tem um compromisso aqui na sala da presidência, está atendendo algumas pessoas. Estamos recebendo hoje aqui o secretário municipal de comunicação e também o secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. Essas audiências públicas têm fundamento na Lei Municipal 12.721 de 2000, que tem a obrigatoriedade da presença dos secretários aqui no Legislativo em audiência pública para prestarem contas do trabalho realizado durante o exercício. Também, se quiserem, poderão falar sobre o planejamento do exercício atual. Então, eu queria chamar inicialmente para compor a mesa dos trabalhos o secretário municipal de comunicação, Matheus Aquino, para sentar-se aqui à minha esquerda. Também quero convidar o secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor José Galizia Tundizi. Registrar a presença, está aqui entre nós, o presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, que tem compromissos aqui agendados com a comunidade na sua sala, e também o vereador Rodson Magno. A dinâmica da nossa audiência será a seguinte: cada secretário terá até 15 minutos, se necessário, nós podemos dilatar um pouquinho o prazo, para fazer uma apresentação. Na sequência, nós passaremos aos senhores vereadores a possibilidade de fazer questionamentos ou considerações. E, por último, aos cidadãos que estiverem acompanhando esta audiência pública aqui na Câmara, também poderão participar fazendo questionamentos ou considerações. Então, eu já passo de imediato. Aqui nós vamos fazer o seguinte: como o secretário de comunicação tem um outro compromisso, ele fará a apresentação. Nós abriremos a possibilidade dos vereadores fazerem questionamentos, a população que está presente, cidadãos aqui presentes, e depois o professor Tundizi fará também a sua explanação. Então, já passo a palavra para o secretário municipal de comunicação, Matheus Aquino. Só antes, eu preciso justificar aqui a ausência da vereadora Cidinha do Oncológico, que ela não pode estar presente nesta audiência por compromissos, por compromissos assumidos anteriormente a agendamento desta audiência pública. Boa tarde a todos, presidente, vereador Rodson, secretário e parceiro, muito prazer de fazer uma audiência pública junto com um mestre, com um doutor, um professor do calibre do Tundizi. Mais demais colegas do Legislativo e do Executivo e a todos que acompanham através dos veículos de comunicação. Eu inicio, Miller, presidente, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando à frente da Secretaria de Comunicação, agradecendo primeiramente a oportunidade dada pelo prefeito Arthur Garcia de ter sido convidado e ter me mantido à frente dessa importante pasta, que é a pasta responsável por dar transparência e levar a utilidade pública a todos os cidadãos. Brevemente, eu trouxe uma apresentação que vai resumir de forma bastante objetiva qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa rotina e de todos que trabalham comigo. Então, vou iniciar pela estrutura administrativa. A Secretaria de Comunicação ela é constituída pelo secretário, seu chefe de gabinete, agora essa novidade pelo oficial de gabinete, a Janaína Vanzan. O Departamento de Imprensa e Divulgação é com a Glória Sarati, a seção de acompanhamento de mídia com a Vanessa Morani, o Departamento de Publicidade e Marketing com o Diogo Filho, e a seção de impressão gráfica com o Glauco Piovesan. Esse é o time da Secretaria de Comunicação.
Fora isso, a Secretaria de Comunicação ela aumenta o seu poder de recurso humano com um contrato terceirizado junto à agência de publicidade, né? Aqui eu vou falar um pouquinho do que eu acho que é o mais objetivo, o mais direto possível do que a gente tem feito, o que a gente tem produzido. Nós notamos, e a gente já sabia dessa tendência desde a época da campanha, que nós precisaríamos inovar, que a gente precisaria entender como a população gostaria, o que a população gostaria de ter acesso e como ela gostaria de ter acesso, né? Qual informação? Principalmente no momento de pouca credibilidade política, que toda a gente vive diante de tantos casos de fraude, corrupção e de má gestão que a gente tem em todas as esferas. E também entender essa digitalização da comunicação, que é a utilização da internet, a utilização das redes sociais para se comunicar e para chegar até os cidadãos. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, Miller, eu sei que você também é um adepto da rede social, né, e usa bastante, sabe o poder dela. Então, eu trouxe aqui os dados do que se chama essa pesquisa, desse levantamento, que é o Social Media Trends, que são os números, né, o topo, o pódio das coisas, né. E aqui eu trago um pouco de Brasil, né. Essa pesquisa foi feita em março de 2019, que ela foi atualizada. Então, 96,2% dos usuários da internet estão em alguma rede social. Então, se tem muita gente na internet, também tem muita gente utilizando as redes sociais. Qual que é o motivo que esse mercado tem atraído as empresas? O principal motivo das empresas, do poder público, das celebridades, de qualquer agente público, político e tudo mais, é a visibilidade. Que é 70% dos casos, quem migra ou quem cria um perfil para isso, vem com o intuito de aumentar a sua visibilidade. O segundo aí seria para a divulgação de conteúdo de seus materiais, serviços e tudo mais. Vale lembrar que tem um dado bacana, que 91,3% dos internautas acessam suas redes sociais diariamente e uma parte considerável gasta, em média, mais de 4 horas por dia navegando nessas redes sociais. Então, não tem como brigar com os números. A forma de você falar hoje é através, principalmente, dos meios digitais. Só ele? Claro que não. As mídias que a gente chama de tradicionais, rádio, televisão, a gente vai poder conferir que ainda são fortíssimas. Mas a possibilidade de chegar na palma da mão e de chamar a atenção no dia a dia do munícipe, ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter um trabalho forte, ele tem que ter um investimento. Aí vai de caso para caso. Eu não trouxe especificamente da prefeitura, mas a gente sabe que também é o início da semana como o mercado privado, de segunda e terça-feira. No final de semana, o conteúdo da prefeitura ele já não tem tanto interesse. Até mesmo porque o motor de busca, isso é uma curiosidade, o motor da rede social, né, o de busca, ele entende que no final de semana as pessoas buscam muito mais entretenimento. Então, ele faz uma entrega de entretenimento muito mais forte. Enquanto ele entende também que, durante a semana, existe uma procura por serviços, desde delivery ou algum tipo de serviço de turismo, alguma coisa do tipo que ele foca mais. E aí o poder público fica por aí também. Qual a rede? A rede escolhida nesse momento pela prefeitura, lógico que é a rede que tem que ter sido, que está tendo mais absorção. Nesse momento, a gente trabalha principalmente com o Facebook e com o Instagram, curiosamente da mesma empresa, né? Os mesmos detentores, do mesmo grupo econômico. O Facebook, principal rede utilizada por 97,5% das empresas, Brasil. E o Instagram continua crescendo, sendo o segundo colocado, sendo utilizado por 89,4%. E aí a gente faz um pouquinho... Como o Facebook é uma ferramenta um pouco mais conhecida, e o Instagram chegou e está todo mundo agora... né, utilizando bastante, a gente trouxe também alguns destaques sobre ele. No ano passado, as empresas começaram a utilizar cada vez mais os stories, né, que são aquelas publicações que duram apenas 24 horas, que ainda falam um pouco mais dessa necessidade de imediatismo que tanto nós temos que fornecer e que a população gosta de consumir, né, e o IGTV, que é a nova funcionalidade da marca, então, que é o vídeo. Então, como era uma Instagram, que era vender o instante, né, e com publicações curtas, ele também agora conseguiu criar uma situação, se adaptar para também ter conteúdo mais longo, que esse IGTV, que é a TV do Instagram, que também vem aumentando muito. Mais da metade
dos respondentes que utilizam os stories como formato de produção de conteúdo, mas somente 15,5% utilizam o IGTV, além dessa funcionalidade. Segundo boa parte dos correspondentes, o impacto é positivo, 56,3%. Então, assim, coisa que vai crescer, que a gente já pode ter como tendência e que vale a pena a gente continuar fomentando principalmente vídeo. Em São Carlos, existe uma pesquisa que foi feita pelo Poder Público, pela Prefeitura de São Carlos. Esses números são atuais. E uma das coisas que a gente questionou foi como que fica sabendo das notícias, o que acontece na cidade, como que as pessoas ficam sabendo. 46,7% pela televisão, 37,5% pelas redes sociais e internet, 20% pelos rádios e 14,5% por conversa com parentes e amigos, ou seja, por círculo social. Internet. Pela ordem, senhor presidente. Um minutinho só, Matheus. Presidente, por gentileza, será que o senhor poderia nos passar, tem no papel para a gente aí? Não tem? Não foi? Depois você manda para mim, Matheus, via e-mail, por gentileza? Com certeza. Por favor, obrigado. As informações são muito importantes para nós que somos vereadores, essas informações são muito importantes. Obrigado. Com certeza. Em média, são 4,6 dias por semana de navegação na internet, cerca de 6,9 horas por dia de consumo de internet. Onde que o pessoal navega? Principalmente no Facebook, 43%, no Google 15%, YouTube 15%, Instagram 6%. Facebook, 44% dos entrevistados possuem apenas perfil do Facebook, 16% dos entrevistados possuem página e perfil no Facebook. Instagram, 18,3% entre os entrevistados e 75% dos entrevistados usam o WhatsApp, que também é uma forma fácil, rápida de disseminar. E que também a gente acaba tendo problema, essa potência de disseminação, essa facilidade de disseminação de informação, ela pode ser tanto feita pelo bem quanto de forma para o mal. Então, é uma coisa que também a gente tem que estar atento e monitorando tudo isso para poder acompanhar o que está sendo divulgado e o que está sendo falado. A Prefeitura trouxe, nesse ano, para aumentar a visibilidade de cada pasta, de cada trabalho, do projeto de cada secretário e sua secretaria, um formato, que não é uma novidade na internet, que é a utilização de transmissão ao vivo, através do Facebook, a live, né? Porém, de uma forma que sabatinar os secretários responsáveis pelo assunto. Então, já fizemos, essa semana completamos a 10ª edição, que é o que a gente chama de PREF ao vivo, onde participa a Secretaria de Comunicação, ela inicia a entrevista, tocando nos assuntos que ela acredita que é pertinente para o poder público divulgar, mas também depois abre para a imprensa que é convidada para participar, os jornalistas, e depois também a gente continua respondendo os anseios da população, que pode comentar e perguntar ali de forma interativa e ao vivo pelo Facebook. Isso nos deu também um pouco mais de transparência, isso nos deu um pouco mais de tranquilidade para trabalhar a informação, tantas informações que são produzidas, tantos projetos concluídos ou em andamento de cada pasta, e que aí o secretário também tem a oportunidade de debater com a população. No Facebook, João, nesse período, só no último ano, nós aumentamos em 10 mil o número de seguidores, saímos de 17.500 para 27.900. Né? Nesse período também, 536 mil minutos foram visualizados, um aumento de 87,2%. Então, a gente continua produzindo, a gente vai continuar produzindo, porque a gente tem sentido e tem verificado em números que a gente está chegando mais na população, que a gente está entendendo o que a população quer e como que ela quer ter essa informação. Ela não quer uma informação chata, burocrática, onde ela acha que a gente pode estar escondendo alguma informação importante. É sempre com clareza e transparência. Aqui eu trouxe algumas peças, né, só para mostrar rapidamente, que a gente divulga de tudo mesmo, né, desde vaga disponível para cursos e capacitações, como IPTU, como atividade no Parque Ecológico, sempre trazendo um pouquinho de bom humor, trazendo um pouquinho de curiosidade, trazendo um pouquinho de dica. Anunciar o recap, que é uma coisa que a população sempre pede, que é uma coisa que também a gente está conseguindo avançar e conseguindo comunicar com facilidade, né?
volta às aulas, mais cursos, plantio de árvore, campanha de trânsito educativa, chamando a atenção, doação, solidariedade, enfim, temos aqui entrega de escola, o Renova, que é um programa que está novamente fortalecido pela Secretaria de Serviços Públicos, diariamente com ações que nós vamos publicando, usando o Instagram e a rede social do Stories, contando esse imediatismo, né, e mostrando 24 horas o que a Secretaria está produzindo. Enfim, são várias e várias, consumo de água, capital do dirigível. É isso. Aqui a gente trouxe um pouco do que a gente tem produzido, né? Alguns exemplos. Peço, faço mais um apelo, aproveito o espaço para fazer um apelo, que a população, juntamente com o Legislativo, todos, fiquem atentos aos canais o canal oficial da Prefeitura, o site, que acompanhem nos veículos da cidade as notícias da Prefeitura, que acessem a rede social da Prefeitura e que, quando também gostar e acreditar no que está sendo compartilhado e achar que realmente a gente está certo no interesse daquilo, que compartilhe, que fortaleça a comunicação da Prefeitura. O engajamento economiza e traz ainda mais utilização. Eu fico à disposição para qualquer questionamento. Antes de passar a palavra aos vereadores e também às pessoas que nos acompanham aqui no plenário, queria registrar a presença dos assessores do vereador Elton Carvalho, que é o Abner, que está aqui acompanhando, também o Eduardo, que é assessor do vereador Leandro Guerreiro, também está acompanhando, e a Jane, que trabalha com o vereador Edson Ferreira. Né? Muitos vereadores mandam seus representantes acompanharem. Queria saber do Rod se há algum questionamento, se já podemos avançar para a próxima apresentação. Também agradecer aqui os membros das duas secretarias, né? Da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação. Também está agora entre nós aqui o vereador Edson Ferreira. Não tendo nenhum questionamento da parte da apresentação da comunicação, eu peço que o secretário faça as suas considerações finais e, na sequência, nós passaremos a palavra ao secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu novamente agradeço realmente a oportunidade de poder trazer a público o que a Secretaria de Comunicação produz e como ela trabalha. Agradeço a Glorinha e a Dani, que ali são meu braço direito e esquerdo, as duas pernas, que me ajudam todos os dias, do mais cedo possível ao mais tarde que podem. E fico aqui ou na Secretaria à disposição para qualquer resposta e fortalecendo sempre a transparência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Antes de passar para o professor Tundiz, quero fazer uma consideração sobre a Secretaria de Comunicação, na forma de reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Vocês têm lá um contingente diminuto, são poucos funcionários, né? A gente percebe trabalho, empenho, dedicação, e tudo deságua ali quando você tem, principalmente, as críticas contra a administração. E muitas vezes você precisa correr para tentar explicar para o cidadão as ações, os projetos, os programas que estão sendo adotados, né? O grande exemplo que nós tivemos semana passada foi a questão do Mercadão, questão daquelas 2 árvores que foram suprimidas, né? E aí a prefeitura precisa correr. Agora há pouco o Matheus estava na minha sala, estava conversando um pouquinho, e eu mostrei a ele que um internauta estava criticando a supressão das árvores, a rede social, ela deu possibilidade de participação, de acompanhamento, de trazer também as suas sugestões, mas também trouxe a possibilidade das pessoas falarem absurdos, né? Uma pessoa escreveu numa publicação minha: vocês tiraram 2 árvores para plantar 10, quem está ganhando com isso? Umas coisas que não tem fundamento, não tem nexo, né? O aumento de vaga de área azul, por isso vocês estão derrubando árvore, umas coisas muito difíceis de você até continuar debatendo com a pessoa, né? Muitas vezes, até nós que somos homens públicos, agentes políticos, nós queremos dialogar, queremos explicar, mas as pessoas às vezes não querem aceitar a explicação ou não querem acreditar, né?
tamanho o descrédito que tem, o conceito negativo que temos no nosso meio, no dia a dia. Pois vai, depois não. Presidente, é mais fácil derrotar um exército, vencer um exército, do que convencer um ignorante. Então eu diria Então é que importante continuar lutando. vencendo exércitos do que tentar convencer ignorantes. Então eu diria que as redes sociais também deu voz a alguns ignorantes. Mas faz parte da democracia, né? Vamos tocando. Obrigado, o secretário de Comunicação, Matheus. Não esquece de deixar lá à disposição os atos oficiais, hein? Estamos precisando deles. Tá. Passa a palavra agora ao professor José Galizia Tundizi, que é o secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, para fazer a sua apresentação por até 15 minutos. Se for necessário, nós ampliamos e dilatamos um pouquinho o prazo. Tempo. Registrar a presença também entre nós do vereador Azuaite Martins de França. Tá ligado, professor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores aqui presentes. Boa tarde, audiência, meus caros colegas da secretaria, obrigado pela presença. Muito bem, eu vou fazer uma apresentação tanto da estrutura da nossa secretaria, como dos principais programas e projetos que estão em desenvolvimento, para que os senhores vereadores e a população possa apreciá-los e fazer, evidentemente, questionamentos e perguntas e etc. Em primeiro lugar, é preciso lembrar o que significa para o município de São Carlos meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação. Nós sabemos que ciência, tecnologia e inovação está impressa no DNA desta cidade. Esta é uma cidade que cresceu produzindo conhecimento, implantando... Professor, queria pedir para o senhor falar mais próximo do microfone para melhorar o som ambiente nosso aqui. Produzindo conhecimento, implantando conhecimento e desenvolvendo cada vez mais mecanismos de formação de recursos humanos. Então, ciência e tecnologia é fundamental no município de São Carlos, por este lado. A questão ambiental também é importante, porque São Carlos ocupa uma posição importante na bacia do Tietê-Jacaré, tem um clima ameno de 22 graus centígrados em média por ano, precipitações de 1.500 milímetros, tem áreas importantes de preservação de cerrado, ou seja, o município tem um patrimônio ambiental extremamente importante. Ciência e tecnologia, portanto, em São Carlos, tem um papel fundamental, não só do ponto de vista da qualidade de vida da população, mas na economia do município. E o patrimônio ambiental do município é extremamente importante, uma vez que as nossas áreas de florestas, a nossa rede hidrográfica, que é bastante substancial, é fundamental para o desenvolvimento econômico do município e para a qualidade de vida da população. A mudança de nome da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia para a Secretaria Municipal de Ciência, de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, ela trouxe uma nova perspectiva, porque desenvolvimento sustentável está incluído no processo de meio ambiente, e nós acrescentamos inovação. E as concepções mais modernas hoje de gestão de meio ambiente incluem a interação entre ciência, tecnologia e meio ambiente. É impossível destacar, dentro dessa concepção mais moderna e recente, a meio ambiente e ciência e tecnologia, ou seja, ciência e tecnologia são os sistemas que devem ser integrados juntos no processo de gestão de uma cidade essa que deve ser vista do ponto de vista sistêmico. Eu vou apresentar agora as informações. Em primeiro lugar, quando nós fizemos a revisão da estrutura da secretaria e esse novo nome, que não é só um novo nome, mas é uma nova concepção, nós fizemos também as metas, que eu queria deixar aqui. Próximo, por favor.
as metas da secretaria. Ah, está aqui, está aqui. Não. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui já. Já tá, acho que agora já. Bom, a visão. Foco em planejamento estratégico, visão sistêmica do município de São Carlos e permanente integração de meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação, com serviços de alta qualidade à população. Missão: promover o desenvolvimento sustentável de São Carlos, equilibrar desenvolvimento econômico, proteção, conservação e recuperação de recursos naturais, apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico e ampliar a cooperação da administração municipal com as universidades e institutos de pesquisa, divulgar a ciência para a sociedade, desenvolver projetos estruturantes e de longo prazo nas áreas de meio ambiente, ciência e tecnologia. Valores: respeitar as legislações federal, estadual e municipal, ética na administração, responsabilidade social, responsabilidade fiscal, priorizar o mérito nas decisões, promover ciência, tecnologia e inovação em benefício da sociedade, permanente busca de aperfeiçoamento nas ações de administração, prestigiar a carreira administrativa e a qualidade técnica dos servidores, promover e estimular permanentemente a inovação no município nas áreas de meio ambiente, ciência e tecnologia. Essas metas foram discutidas com o nosso corpo de funcionários e, portanto, elas representam o que se pensa hoje do que deve ser uma Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia para o município da envergadura de São Carlos. Os nossos valores eu também já mostrei. Vamos ver agora a estrutura da Secretaria. Primeiro, o gabinete do secretário, que tem juntamente a chefia de gabinete. Junto ao gabinete do secretário, nós temos o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, criado ano passado nesta casa, está ligado diretamente ao gabinete do secretário. Depois, nós temos ligado também ao gabinete do secretário o CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Depois, nós temos o Departamento de Políticas Energéticas, o Departamento de Gestão Ambiental, também criado na reformulação do nome da Secretaria, foi extinta a Coordenadoria de Meio Ambiente e criado o Departamento de Gestão Ambiental. O próximo slide mostra o Departamento de Desenvolvimento Econômico e, enfim, o último slide mostra o Departamento de Política para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação. Juntamente com o Departamento de Gestão Ambiental, nós temos o Fundo Verde, que foi restituído este ano, refeito com o Conselho Gestor, e cuja finalidade é apoiar o processo de desenvolvimento socioambiental do município. Esse Fundo Verde recebe recursos provenientes de todas as multas na área ambiental do município. Na área de meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação, os projetos que desenvolvemos em 2018 foram os seguintes. Primeiro, a consolidação do CIMI. O que é o CIMI? O CIMI é um Sistema Integrado de Monitoramento Inteligente. O conceito principal do CIMI é que nós possamos integrar todas as informações sobre meio ambiente em tempo real, em conjunto com as informações sobre segurança e as informações sobre trânsito. O projeto está em montagem. Por enquanto, a Secretaria de Segurança Pública tem um projeto de monitoramento.
nós estamos iniciando o nosso projeto de monitoramento, comprando sensores para medir a poluição do ar, o que não se faz em São Carlos, se faz, na verdade, em poucas cidades. Mas, ao longo do tempo, esperamos que até o final desse mandato nós tenhamos conseguido integrar todo o conjunto de processos ambientais, de trânsito e segurança em um sistema de monitoramento permanente em tempo real para o município de São Carlos. Um outro ponto que foi bastante desenvolvido no ano passado foi a integração efetiva e permanente das universidades com a prefeitura. Isso é uma aspiração antiga do município. O município precisa se valer mais do conhecimento que existe em São Carlos. Esse conhecimento é muito grande, muito diverso, multidisciplinar, transdisciplinar e altamente competente. E a área de ciência em São Carlos, como eu disse, a cidade de São Carlos é uma das únicas cidades do Brasil que tem 2 ex-presidentes do CNPq, eu e o professor Glaucio Oliva. A cidade de São Carlos é a única cidade do Brasil que tem 2 representantes que receberam o prêmio Álvaro Alberto, que é o maior prêmio de ciência brasileira. O professor Vanderlei Banhato, que vai recebê-lo este ano, da Academia Brasileira de Ciência, e o professor Edgar Zanotto, que foi premiado em 2017. Então, há um grupo de lideranças científicas extremamente importante. Nós fizemos uma reunião extremamente importante com as universidades e as lideranças científicas em dezembro de 2018, que resultou numa série grande de projetos que estão sendo desenvolvidos, entre eles um enorme projeto na área de educação, com todos os centros de pesquisa, desenvolvimento e difusão de ciência da FAPESP e mais as escolas de 2º grau e as escolas de 1º grau de São Carlos. E há outros projetos em andamento, como, por exemplo, um projeto de saneamento rural com a Embrapa, onde vamos iniciar brevemente a implantação de 40 fossas da Embrapa na água quente, nas chácaras do córrego da água quente, como um projeto de saneamento rural importante para São Carlos. Nós criamos, nessa administração, 9 parques urbanos, parques florestais urbanos. E a ideia de criar os parques florestais urbanos é que nós consolidemos as florestas urbanas. As florestas urbanas hoje são um ponto importantíssimo em qualquer município, senhor presidente, porque o fato de termos florestas urbanas, elas servem, primeiro, como importante sistema de reposição de vapor d'água no ar. Em segundo lugar, elas funcionam como um buffer para as mudanças climáticas e também elas podem ser usadas como recreação, lazer e educação. Um exemplo clássico, nós criamos uma floresta urbana no Imbaré. Quem mora no Imbaré não vai para o Bicão para fazer recreação, fica no Imbaré. Então, temos que ter um parque em diferentes áreas da cidade para dar condições para que essa população possa utilizar essas áreas. E estamos fazendo isso, vamos criar mais parques. Já tem 2 outras áreas, ali a Tancredo Neves vai se transformar num parque linear. Estamos trabalhando também para recuperar o Parque das Artes, que é o Parque Samuel Murguel Branco, de modo que essa ideia dos parques urbanos e o projeto dos parques urbanos é importante. Implantamos o programa Ciência nas Praças, implantamos o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, aprovado por essa casa, implantamos o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia, Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação. Estamos agora apresentando para a Câmara Municipal uma modificação desse nome, porque nós queremos incluir desenvolvimento tecnológico nesse plano. Por quê? Se nós tivermos um sistema de apoio do município ao desenvolvimento tecnológico, nós conseguiremos mais investimentos externos ao município, fora da Fonte 1, que são muito importantes para que nós possamos apoiar startups de desenvolvimento industrial. Para cada real que a Prefeitura Municipal de São Carlos colocar no Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, nós podemos captar R$10 de fundos
de fora de São Carlos, de investidores que vão fazer um fundo rotativo. Essa é a ideia. O fundo já foi criado por esta Câmara e nós agora estamos introduzindo uma nova, o desenvolvimento tecnológico, que é uma outra parte do fundo. Estamos avançando no anteprojeto da Lei de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Nós tivemos alguns percalços na contratação do projeto para que terminássemos o projeto. Estamos retomando e pretendemos, no máximo até agosto deste ano, entregar à Câmara Municipal para o desenvolvimento de audiências e discussão geral, o programa de gestão integrada de resíduos sólidos. Estamos ampliando o programa de arborização urbana de São Carlos. Há uma licitação em curso, na qual nós vamos fazer um programa de arborização com geoprocessamento, e a ideia é ampliar consideravelmente a arborização no município, através de um trabalho profissional que inclui geoprocessamento, inclui um levantamento de toda a vegetação existente nas áreas urbanas. Fizemos o prêmio 2018 de Ciência e Tecnologia, premiando os melhores cientistas, premiando as redes estaduais de ensino, clubes de ciência. Desenvolvemos o projeto de revitalização do córrego da Água Quente. Esse projeto de revitalização trata-se de um TAC de 2003, e nós retomamos esse projeto em 2017. Nós temos agora recursos assegurados até o final do mandato do prefeito Ayrton Garcia para desenvolver os projetos do córrego da Água Quente. Fizemos uma lei recente que o prefeito aprovou e promulgou de emergência para que nós possamos levantar recursos do Condusc e ampliar a nossa ação no córrego da Água Quente. Estamos interagindo com a Universidade de São Paulo. Compramos já 2 dissipadores que vão ser instalados no córrego da Água Quente para diminuir o efeito das águas no processo de erosão. E estamos trabalhando para a revegetação da área. Estamos fazendo um levantamento com um drone de toda a vegetação da área. E também um outro aspecto que deve ser considerado nessa questão, especialmente em meio ambiente, é o programa do município Verde Azul do governo do estado de São Paulo. Como todos sabem, o programa do município Verde Azul, ele tem 10 metas: esgoto, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental. A cidade de São Carlos tem 3 pontos fracos que estamos atacando no município Verde Azul: a gestão integrada de resíduos sólidos, a questão da arborização e o Conselho de Educação Ambiental. O Conselho de Educação Ambiental já foi criado, já foi escolhido, foi criado, o decreto está saindo agora, foi uma negociação com o Ministério Público. O programa de gestão de resíduos sólidos, como expliquei, está a caminho, está sendo elaborado, e o programa de arborização está sendo elaborado. Nós conseguimos, nesses 2 anos e 4 meses de administração, levar a situação de São Carlos para a 101ª posição. Ou quanto mais baixo for essa informação, é melhor para a cidade. A cidade precisa estar entre os 50 melhores municípios do estado, que é a nossa meta. Nós passamos da posição 162 em 2016, da posição 133 em 2017, para a posição 111 em 2018, e este ano seguramente vamos melhorar de situação. Isso vai implicar em que o município poderá receber mais recursos do governo estadual dentro do programa do município Verde Azul. Então, essa é uma visão geral do que tem sido realizado em 2018. Quais são as perspectivas do nosso trabalho? Em meio ambiente,
Nós vamos procurar criar mais 5 parques urbanos, totalizando 10 milhões de metros quadrados de áreas protegidas na zona urbana de São Carlos. Nós vamos criar 2 unidades de conservação no município de São Carlos. São Carlos não tem unidades de conservação. Nós vamos finalizar e enviar à Câmara Municipal de São Carlos o projeto de gestão integrada de resíduos sólidos do município, o anteprojeto. Vamos ampliar e aprofundar o projeto de recuperação da bacia hidrográfica do Córrego do Água Quente, fazer funcionar o Grupo Gestor de Educação Ambiental, ampliar a nossa parceria que já existe com a Guarda Municipal, Polícia Ambiental Municipal e Corpo de Bombeiros para atuação mais específica nas áreas de fiscalização ambiental, educação ambiental e vigilância em áreas de vulnerabilidade ambiental. É muito importante lembrar, senhores vereadores, senhor presidente, que a criação da Polícia Ambiental foi uma iniciativa nossa juntamente com a Secretaria de Segurança Pública. São Carlos vai ter uma Polícia Ambiental e vamos ter um decreto criando a Polícia Ambiental de São Carlos, o que nos dará maior capacidade de fiscalização e maior capacidade de gestão dos problemas ambientais de São Carlos. Vamos dar apoio especial ao Grupo de Trabalho dos Parques Urbanos de São Carlos. Há um grupo da Universidade Federal que vai estar estudando a ampliação do projeto dos Parques Urbanos de São Carlos e a sua gestão. Temos apoiado o projeto do CONDEMA para agilizar análises e avaliações de projetos e temos projetos para energias alternativas, solar, eólica e biodiesel. Nós temos que ainda as seguintes perspectivas, e isso está dentro dos projetos estruturantes, senhor presidente. Hoje, nós todos temos a informação de que as mudanças climáticas vieram para ficar. Nós temos aqui, esses dias, os eventos no Rio de Janeiro, em vários locais do Brasil, e todos os municípios estão sujeitos a esses processos de mudanças climáticas. Eu participei de uma reunião o ano passado, em outubro, no Panamá, sobre mudanças climáticas em áreas urbanas, e os relatos e as informações são dramáticas. As cidades precisam se preparar para as mudanças climáticas. A criação de parques urbanos e a arborização são 2 elementos importantes para poder controlar essas mudanças climáticas, mas nós precisamos avançar mais. Nós vamos fazer em janeiro do próximo ano um seminário internacional em São Carlos, com apoio da Academia Brasileira de Ciências, para discutir esse tema e verificar quais serão as ações mais rápidas para desenvolver essas condições. O Fundo Verde vai ser atuante este ano. Vamos criar um concurso de fotografias no município em homenagem ao fotógrafo de meio ambiente Haroldo Paulo Júnior. Estamos negociando com a Universidade Federal de São Carlos o projeto Biota São Carlos. O que nós queremos? Fazer um levantamento completo da biodiversidade em São Carlos. Biodiversidade tem um componente econômico extremamente importante. Nós queremos saber qual é a nossa biodiversidade, onde se encontram as diferentes espécies. Isso tem um valor inestimável. Só tem uma cidade no estado de São Paulo que fez isso, que é Sorocaba. São Carlos será a segunda, de acordo com as nossas perspectivas. Vamos fazer o levantamento de todos os componentes da biodiversidade do município, desde bactérias até mamíferos, até a vegetação, tudo. E vamos publicar, vamos entregar para as escolas, vamos avançar esta questão, esse processo da biodiversidade. Vamos apoiar e participar da revisão do Plano Municipal de Saneamento Ambiental. O plano tem 5 anos, precisa ser revisto este ano. O presidente do SAI e eu já estamos oficiando para a USP, UFSCar e Embrapa para que nós possamos ter o apoio deles para fazer essa revisão. É mais uma contribuição das academias e da universidade para o processo.
E um outro ponto muito importante, senhor presidente, senhores vereadores, estimular projetos de cidades inteligentes e o uso da inteligência artificial na gestão e na solução de problemas da área pública e das indústrias. Nós estamos fazendo um projeto em colaboração com o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, o Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, a Fiesp, para que vamos submeter à FAPESP um grande projeto de inteligência artificial em que nós teremos respostas à indústria para soluções de problemas e ao município. Estamos participando ativamente desse projeto e a ideia é você ter uma escola de inteligência artificial em São Carlos para avançar o tema da gestão com inteligência artificial, tanto no município quanto para desenvolver em conjunto com as indústrias. Vamos promover a 3ª edição do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos. Vamos ampliar o programa de ciência nas escolas. Hoje nós tivemos conhecimento que o CNPq está abrindo uma chamada para um projeto de ciência nas escolas, voltado para 1º grau. Vamos fazer um projeto na área do córrego da Água Quente, envolvendo 8 escolas municipais, professores, para ampliar a nossa capacidade de promover ciência nas escolas. Amanhã vamos iniciar a implantação de hortas da Electrolux através de um convênio da Secretaria com a Electrolux, que tem hortas especiais. Essas hortas serão colocadas em 13 escolas, sendo 8 municipais e 5 estaduais, e a partir de amanhã serão disponibilizadas nessas escolas. Vamos criar e promover o São Carlos Tech-In, que é uma grande feira de toda a tecnologia desenvolvida no município de São Carlos, para disponibilização para a população, para difusão, e ao mesmo tempo vamos criar 5 bolsas de pós-doutores do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que com essas bolsas de pós-doutores nós possamos colocá-los nas secretarias para desenvolver projetos que vão ser benefícios do município. O Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico foi criado para apoiar projetos que vão desenvolver programas de benefício ao município. Não é para apoiar astronomia, não é para apoiar física quântica, é para apoiar projetos que vão ser importantes para o desenvolvimento e para a solução dos problemas do município. Nós estamos também desenvolvendo um programa de ciência para todos, entre o Instituto de Ciências Matemáticas, a Secretaria de Comunicação e a nossa secretaria. Nós queremos disponibilizar informações científicas através da internet e outros meios para toda a população. E, finalmente, senhor presidente, senhores vereadores e audiência, o ponto principal do nosso desenvolvimento de São Carlos aponta: ciência e tecnologia contribuem com 30% do orçamento do PIB de São Carlos. São Carlos tem um PIB anual de 10 bilhões de reais, ciência e tecnologia contribui com 3 bilhões. São os projetos, os salários, enfim, os laboratórios, o funcionamento das indústrias de tecnologia com base em ciência. Nós queremos ampliar essa participação. E nós achamos que é fundamental, senhores vereadores, e essa é uma mensagem importante para o futuro. É preciso mudar o eixo de desenvolvimento do município. É preciso que o município invista mais em apoio à ciência, tecnologia e inovação. Porque, ao fazer isso, nós estamos trazendo um componente fundamental econômico e social para o município. Isso é muito importante e nós estamos batalhando para realmente fazer essa realidade, senhor presidente. Isso é um ponto fundamental da nossa administração. Mais um minuto só, já dei as perspectivas. Esse prédio que estão vendo aí é o prédio do Citesc. É um centro de tecnologia, inovação e saúde. Uma joint venture das UFSCar
da USP, da Prefeitura de São Carlos, da FINEP e do Ministério da Saúde. Esse prédio está quase terminando, mas está parado faz 8 anos. A nossa ideia é resolver esse problema este ano. Este prédio pronto, nós vamos ter 26 laboratórios de física e química voltados para a saúde. O Vanderlei Banhato, por exemplo, o professor Vanderlei Banhato vai mudar todo o seu laboratório para lá e vamos ter 2 ambulatórios para atender a população. Eu faço um apelo aos vereadores para nos ajudarem nesse processo, porque essa será uma grande obra dessa administração e o prédio está parado e nós precisamos resolver esse problema. Por exemplo, salas e tem toda uma estrutura extremamente importante. E, finalmente, no dia 22 de março, que foi o Dia Mundial das Águas, fizemos um seminário durante todo o dia, com exposição dos especialistas de São Carlos e outros especialistas, e essa assembleia ali reunida, com cerca de 100 participantes, pesquisadores, funcionários, professores, público em geral, redigiu uma Carta das Águas de São Carlos, que já foi publicada no Diário Oficial, e eu vou disponibilizar para os senhores vereadores, que é uma carta que mostra quais são os principais problemas do município de São Carlos referente às águas e o que devemos fazê-lo para proteger esse patrimônio ambiental, que é muito importante. Nossas águas são de excelente qualidade, tanto as superficiais quanto subterrâneas, de modo que essa Carta de São Carlos estabelece parâmetros muito claros, Carta das Águas de São Carlos, estabelece parâmetros muito claros para a gestão futura. Muito obrigado pela sua atenção. Muito bem, encerrada esta fase da audiência pública, quero registrar a presença do vereador Robertinho Mori Roda. Nós abriremos agora aos senhores vereadores a possibilidade de questionamentos ou considerações por até 3 minutos, com possibilidade de ampliação desse tempo. E o vereador Robertinho Mori foi o primeiro a fazer a inscrição para usar a palavra. Professor, se o senhor quiser sentar aqui, eles fazem os questionamentos, o senhor pode responder daqui. Dá para responder daqui? Dá? O senhor quer vir nesse? Melhor aqui? É melhor, professor, é melhor aqui para televisão, é melhor aqui. Não, pode ir lá. Aqui lá pega quase os 2 juntos. Vereador Zuaite Martins de França também está se inscrevendo. Boa tarde, Miller, presidente. Boa tarde. Boa tarde, professor Tundizi. Boa tarde, colegas vereadores e a toda a equipe da secretaria. Professor Tundizi, primeiramente, parabenizá-lo sobre a lei, juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos de Segurança Pública em nosso município, mas eu entendo até que está aí cumprindo uma lei de minha autoria, que é de 2004 e 2005, que dispõe sobre a capacitação dos guardas municipais em patrulhamento rural e ambiental. Tá certo? Então, eu fico muito feliz essa iniciativa. Eu entendo perfeitamente que em outros mandatos e em outras administrações passadas sempre foi negado por conta da quantidade da guarda municipal, e tinha um compromisso na época ainda do PT, que iria para 200 guardas e não foi, mas eu quero parabenizar e fico muito feliz, porque também foi uma iniciativa deste vereador. Existem algumas, vou falar mais em meio ambiente, por ser o presidente da Comissão do Meio Ambiente. Hoje a Secretaria tem como Secretaria do Meio Ambiente, não é? E Tecnologia, mas nós temos aqui, além da lei da poluição sonora, algumas outras leis de caçamba, mas eu queria bater e ver se foi feito um requerimento em relação à instituição do programa de destinação e recolhimento de óleo vegetal ou gordura em nosso município. Foi solicitado um requerimento que esse mandato eu estou cuidando e trabalhando em relação a pedir
a efetividade dessas leis de minha autoria. E foi ligado na secretaria, na sua secretaria, e disseram, foi respondido que vocês estariam colhendo esses óleos lá na secretaria. E foi ligado na secretaria que não está sendo recolhido lá na secretaria. Então, eu queria saber se a aplicabilidade dessa lei, a possibilidade, o senhor que é uma pessoa excelência em águas, eu gostaria que pudesse estar vendo juntamente com a secretaria, porque foi ligado, a minha assessoria ligou lá na secretaria e foi respondido que não, lá não colhe. Aí ligaram que estava lá não no horto, lá no Parque Ecológico. Lá também não recolhe. Então, nós não temos esse programa de recolhimento do óleo vegetal. Eu gostaria que o senhor pudesse estar atento a essa lei. Uma é essa. A outra é uma lei, essa lei é de 2007, de 9 de agosto de 2007, Lei 14.171. Uma outra lei é sobre o PAMPA, que é um programa de aproveitamento de madeiras e podas de árvores, que é de 11 de junho de 2008. É um programa que já existe, uma trituradora tal, a gente vê a afinidade que o senhor tem, assim, bastante próximo, em algumas conversas com o secretário Mariel. Eu acho que é muito importante a gente ter em nosso município um convênio ou algo que a gente pudesse cumprir com essa lei. A gente vê aí as árvores, muitas árvores em nosso município, e onde pudesse, o senhor sabe muito mais em relação e se está acontecendo, eu gostaria de saber, porque também é uma lei de autoria que eu gostaria que pudesse estar sendo divulgada. Essa é uma outra lei que eu acho que tem tudo a ver com a Secretaria do Meio Ambiente. Uma outra, professor, é que dispõe sobre a coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final do lixo tecnológico em nosso município. É batido não só por esse vereador, mas por muitos vereadores aqui, em outros mandatos, existe essa lei. A gente vê que tem a Reciclatec aqui na cidade de São Carlos, que é do Nosso Lar. Eu acho que isso, eu tive presente lá, numa ocasião, eles receberam lá, eu acho que da Coca-Cola, vários equipamentos lá que dariam para ser utilizados. Por quê? Porque eles olham lá que é o nome, Nosso Lar, eu acho que é importante para que eles... Eu acho que o município, com toda a ciência, a tecnologia, nós não temos na cidade de São Carlos um local, aqui bate-se em lâmpadas, em baterias, mas não temos um local onde a gente pode depositar esses lixos eletrônicos. Então, isso é lamentável. Tem alguma sobre a infestação, o dispositivo de combate à infestação de pombos, que é muito a ver ao meio ambiente, mas eu não vou nem tratar nesse assunto agora, como outras aí sobre a água. Mas a quantidade de áreas da prefeitura que não tem manutenção. Então, o senhor fala de um seminário aqui sobre áreas públicas, é vergonhoso para quem vem na cidade de São Carlos, entendeu? A maioria das áreas públicas em nosso município, eu tenho uma lei também não cumprida pelo Executivo, que é a denominação em todas as áreas, todos os parques que são da cidade de São Carlos. Deve ser vergonha eles colocarem lá, essa área de propriedade da Prefeitura Municipal de São Carlos. Tem uma lei também deste vereador, solicitando, a exemplo do que está acontecendo em Araraquara, a quantidade de pessoas com dengue, presidente, professor Tundizi. Aqui em São Carlos nunca se teve, está tendo agora. E esse número é alarmante porque ele é 600 hoje, ele passa um tempinho, ele já é 1.500 ou 2.000 pessoas. E essa lei que eu estou propondo agora, vai estar, não essa semana, mas para outra semana, é para que a gente tenha menos tempo, tem a ver também com o serviço público, com a fiscalização. Mas nós estamos falando aqui em meio ambiente. Então, nós temos aqui, falei na sessão, era em frente à casa do professor Azuaite, na Jerônimo da Costa Terra, com a Bispo César da Corso Filho. Lamentável aquela casa. Eu já fiz 7 requerimentos, já foram feitas uma limpeza. Agora, como eu posso solicitar que em 72 horas
essa pessoa possa estar fazendo. Nós não podemos mais esperar 30 dias, depois mais 30 dias para ver essa fiscalização, para ver. Como eu posso pedir isso se eu não consigo fazer na minha casa? Se a Prefeitura Municipal de São Carlos não tem um programa que possa estar cortando esse mato onde está trazendo esses criadouros de mosquito. Então, isso tem tudo a ver com o meio ambiente. Eu acho que o senhor é uma pessoa séria, a gente vê. O senhor sabe o carinho que eu tenho pelo senhor, o respeito que eu tenho pelo senhor. A exemplo do cemitério, tá certo? Em relação ao mato. E aí, o que eu penso do professor Tundiz é uma pessoa que pensa muito grande, uma pessoa viajada, uma pessoa que pensa no macro, entendeu? E, às vezes, algumas coisas deixa a desejar em relação ao micro, que está muito próximo da população. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Bem, antes da resposta do professor Tundiz, quero registrar a presença do seu filho, Eduardo, que se encontra aqui entre nós também. Obrigado pela presença. Professor, o senhor conseguiu anotar todos aí? Consegui. Então, se o senhor puder falar bem próximo do microfone. Meu filho e meu neto. O neto, como é que é o nome do neto, senhor? Vitor Hugo. E também o seu neto, Vitor Hugo. Obrigado pela presença. Vou responder direito, porque meu neto está aí. Então, é importante. Bom, eu queria dizer para o vereador, eu também respeito muito o trabalho do vereador, que tem uma longa trajetória política em São Carlos, e nós precisamos destacar o seguinte, vereador. A cidade de São Carlos, em consideração à questão ambiental, tem uma longa história, eu não diria desídia, mas de falta de ação. Nós nos preocupamos sim com o micro. Eu penso no macro, mas eu atuo no micro. E a secretaria atua no micro. Cada árvore que se corta, cada árvore que se planta, cada projeto que se desenvolve em São Carlos, seja ele de menor porte possível, é tratado na minha secretaria pelos meus técnicos, que são excelentes profissionais. Eu queria dizer que essas questões que o senhor levantou, uma coisa é considerar a Secretaria de Meio Ambiente como uma secretaria de gestão, mas eu não tenho muitas capacidades de execução. O que nós fazemos com relação à gestão ambiental é uma coisa. A execução é feita especialmente por outras secretarias, como a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria de Obras. Quem limpa a cidade, quem planta árvores, é a Secretaria de Serviços Públicos. Quem diz que árvore vai plantar, quem faz o rol de árvores plantadas, é a técnica engenheira agrônoma Jéssica Pisocaro, que está até aqui presente, que é uma ótima especialista em flora, principalmente flora urbana. Então, veja que tem alguns assuntos no micro que eu não consigo controlar, que eu não consigo fazer a gestão, uma vez que está fora. Não que a gente não se preocupe, é evidente que preocupa. Todas as questões que o senhor levantou, por exemplo, a questão da reciclagem do lixo tecnológico. Nós demos apoio a uma empresa que se chama Gaia. Tem até na prefeitura, lá no Paço Municipal, tem uma das caixas que a Gaia colocou. A Gaia colocou caixas em muitos locais para receber lixo tecnológico. Demos total apoio a essa iniciativa. E já diminuiu bastante o espalhamento de lixo tecnológico. Por quê? Porque eles vão fazer um trabalho junto com a Universidade Federal, esse é um outro ponto importante, que é justamente a questão de aproveitar os elementos, por exemplo, cobre, alumínio, zinco, enfim, mercúrio, que existem em celulares e também em notebooks, etc. Portanto, essa é uma questão que foi tratada assim. A questão de todas essas questões, a questão do óleo, que o senhor me perguntou, na secretaria nós não recolhemos óleo, evidente que não, pois nós não temos condições de fazer essa gestão. Mas, por outro lado, existem algumas iniciativas individuais ou algumas empresas na cidade que fazem isso.
Mas o que eu quero dizer para o senhor é que todo esse conjunto de processos, a questão da coleta seletiva, a questão da logística reversa, que é outro problema também dos resíduos sólidos, que nós vamos enfrentar agora, está aqui o engenheiro Porto, que está encarregado da lei de resíduos sólidos, já estamos em tratativas com a CETESB para colocar essa lei da logística reversa. Na verdade, tem uma lei da logística reversa que foi aprovada aqui nesta Câmara, foi apresentada pelo vereador Antônio Carlos Catarino, do dia 15 de março de 2016. Essa lei nunca foi cumprida. Estamos colocando essa lei dentro do conjunto de resíduos da lei geral. Então, todos esses problemas que o senhor mencionou, a reciclagem de madeira, a logística reversa, a própria reciclagem do óleo, que é muito importante, isso nós vamos colocar num pacote dentro do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, porque eu não tenho condições, e acho que não dá para fazer como condições administrativas, de resolver caso a caso cada um desses problemas. A coleta seletiva, tivemos um avanço considerável agora, com a gestão frente à Secretaria de Serviços Públicos e a São Carlos Ambiental, que agora alugou um barracão de 1.500 metros quadrados para a cooperativa, e com a obrigação da cooperativa aumentar a coleta seletiva, que ela estava coletando 30%. Nós pretendemos chegar até o fim deste ano a 100% da coleta seletiva em São Carlos. E, por outro lado, o que é que nós já estamos fazendo? Por iniciativa minha, da Secretaria de Serviços Públicos, da Secretaria de Assistência Social e do Fundo de Solidariedade. Estamos dando cursos para os cooperados. Essa cidade tem cooperados que não tem um curso de condições sanitárias, como é que se lida com lixo, que não tem curso de empreendedorismo para poder vender melhor a sua coleta seletiva. Já começaram os cursos, vamos dar cursos para os cooperados e, por exemplo, no Santa Felícia, onde existe uma série de coletores individuais, nós, que não querem se cooperar, nós vamos dar assistência técnica para esse grupo, vamos dar assistência social e assistência médica, de tal forma que, com isso, estamos ampliando essas capacidades. A questão da dengue é uma questão também extremamente séria, mas veja como é importante a relação entre a universidade e o município. Eu tenho participado de praticamente todas as reuniões sobre a dengue, porque eu quero acompanhar o problema, porque, como o senhor mesmo afirmou, dengue e meio ambiente tem tudo a ver. Bom, nós levamos, na última reunião da dengue com a doutora Denise, que é uma bióloga que cuida do problema da dengue, São Carlos, tudo bem que está com 600, mas ainda é um número baixo se compararmos, por exemplo, com Araraquara, que está com 5.000, e tem um projeto bastante efetivo de comunicação com a população, com a dengue. A prefeitura está contratando mais 100 pessoas para trabalhar nessa comunicação, nesse período mais crítico. Mas eu levei, na última reunião da dengue, o professor Filipe Gugelmo, da Física da Federal, falei, eu quero que você só assista a reunião e quero que você depois desenvolva as ideias. Logo depois da reunião, ele procurou a professora Denise e falou, olha, eu faço um aplicativo da dengue para pôr no celular e já estão resolvendo o problema. Então, é assim que tem sido o trabalho da Secretaria. Eu tenho procurado fazer muito essa conexão, sabe, vereador, entre ciência, tecnologia, o conhecimento e a resolução desses problemas. A questão das casas. Existe agora uma ação da prefeitura para entrar nas casas que estão desocupadas. Tem casa desocupada e o pessoal da dengue não pode entrar. Precisa uma autorização especial. Estão tratando disso, porque essas casas são focos. E, portanto, esse aspecto é um outro aspecto que está ocorrendo. Então, todas essas questões, vereador, meu caro vereador, nós estamos tratando sim. Estamos tratando, vamos incluir na lei geral de resíduos, de gestão integrada de resíduos sólidos,
que vai ser discutida aqui nessa Câmara em audiência pública, onde seguramente os vereadores, o senhor, poderão acrescentar, tirar, colocar, enfim, vocês vão formatar a lei. A nossa missão é apresentar o anteprojeto. O projeto vai ser aprovado aqui, depois da discussão devida com os vereadores e com a população e com as associações de classe, etc. Por favor. Uma consideração do Robertinho, na sequência nós vamos passar para o vereador Azuaite, que está inscrito. Pois não. Eu quero agradecer, de nenhuma forma, eu sei da equipe que o senhor tem, não só dedicada, mas competente também, tá certo? Agora, comprometida. De nenhuma forma eu quero que o senhor entenda como uma pressão em cima da sua secretaria, é que a gente vê o município, o senhor tem uma certa afinidade com o secretário Mariel, que este vereador, pelo menos, ele não atende. Então, que pudesse, nesse conjunto de ações, estar cobrando e conversando com ele em relação a esse matagal que está na cidade de São Carlos. Então, a gente sabe da sua preocupação, os aplicativos que vai ter nos celulares, porém, eu acho que poderia evitar. E a outra coisa do lixo tecnológico, eu vejo sim ali na prefeitura, essa empresa que o senhor... Gaia, né? Gaia. Mas ali é para celular, né? O senhor sabe que é para celular, para bateria. Para notebook também. Tá, mas e os PCs, tem algum local que está... Não, nessa mesma caixa que a Gaia colocou, eles coletam celular e coletam notebooks, vereador. E a caixa está espalhada, inclusive, até em supermercado, no shopping, está no Passo, não sei se tem aqui na Câmara. O vereador Rodson me pediu para entrar em contato e pediu para colocar aqui na Câmara, mas eles já coletaram algumas toneladas de material. Pois não. Eu, só para ali que eu não achava, aqui, ó, quais os pontos de coleta existentes atualmente? Vocês responderam. Há inúmeros pontos de coleta seletiva em edifícios da Prefeitura Municipal de São Carlos. Os 3 prédios da FESC, por exemplo, tem esses pontos. Em 2018, também foi realizado convênio com a empresa Gaia, Gretem, onde estão sendo coletados computadores usados, telefones e pilhas. Esses coletores estão sendo instalados em inúmeros pontos em prédios públicos e em áreas particulares. E no Parque Ecológico de São Carlos há pontos de coleta seletiva de resíduo. Aí eu pedi para a minha secretária, para o pessoal ligar para a FESC. Lá não tem nada. Não, eu não sei de nada. Deixa eu ligar no meio ambiente. Também não sabia de nada. Então a resposta veio de vocês. Sim, mas veio a resposta de vocês que estava sendo recolhido lá. Então, é por essa razão, falei, mas poxa vida, então eu acho que há somente um desencontro de informações. Porque quando é feito, né, dos serviços públicos, a gente sabe que vem, em 90 dias a gente vai executar. Mas é 90, mais 90, mais 90 e mais 90. E aí eu até estranhei, eu falei, poxa vida, vem aqui que está sendo executado, não está, eu achei estranho somente. Parabéns e muito obrigado. Bem. Vamos passar agora a palavra ao vereador Azuaite Martins de França. Se puder usar a tribuna, eu agradeço. Tudo bem. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Azuaite Martins de França. Senhor presidente, vereadores, público presente, professor Tondizzi, é um prazer tê-lo aqui, uma aula que a gente assiste, ouvi-lo, uma honra tê-lo como amigo, e saiba, senhor e todos aqui, da profunda admiração que tenho pelo senhor, em quem vejo uma espécie de Quixote, de cavaleiro andante da ciência, tecnologia e da inovação nas terras da nossa São Carlos,
como poucos. Digo como poucos porque o senhor não é o único, é um deles. Nós temos alguns outros. E daí vem a minha ansiedade, que se acaba se transformando em angústia, de conhecer, mesmo que superficialmente, a nossa capacidade instalada, o nosso capital em termos de massa crítica aqui concentrada, o que faz de nós, São Carlos, uma cidade diferenciada das demais cidades do Brasil e como poucas cidades do mundo, e uma cidade que vive na inação e, por muitas vezes, colocando-se de costas dos seus governos para com as universidades, para com os seus professores, para com os seus pesquisadores. E o seu trabalho, Tom Dizzy, é o trabalho que deveria ser feito por todos os membros do governo. Quando eu digo governo, é executivo e legislativo. De girar o corpo e olhar de frente e interagir com a universidade, interagir com o conhecimento. Eu não sei se vocês conhecem o Doria, um jornalista que trabalha com ciência e tecnologia, Pedro Doria. O último podcast, eu gosto de ouvir, o último podcast do Pedro Doria, no último podcast ele faz uma comparação muito interessante entre o Brasil, a China e os Estados Unidos, em que ele diz simplesmente o seguinte, nos termos da comparação: quais são as indústrias mais ricas dos Estados Unidos, as 5 indústrias mais ricas dos Estados Unidos. E ele enumera. E me corrijam se a minha memória estiver falha. Apple, Amazon, Google, IBM e a outra... não vou me recordar aqui, mas também é do mesmo setor, do setor de tecnologia. Quais são as 2 maiores da China? 2 indústrias do mesmo setor, indústrias de tecnologia. Quais são as do Brasil? Petrobras, Vale, Ambev, Itaú e Bradesco. Existe uma diferença brutal estampada nessa comparação. Por quê? Porque você tem, de um lado, a economia do futuro, que lá já é presente, e aqui a economia do passado, calcada em outras bases de uma economia que já está vencida. Ela é utilíssima para nós, é importante para nós, mas é superada no passado. Se nós não superarmos essa defasagem tecnológica que nós temos em relação aos Estados Unidos, à China, à Índia e a alguns outros países. E daí a gente joga o nosso anzol aqui para São Carlos. O que é São Carlos e o que pode ser São Carlos? E aí a gente vê que São Carlos está atrás do Brasil em termos de economia e está em sua potencialidade no mesmo passo e no mesmo nível que Estados Unidos, China e Índia na sua potencialidade. Então,
veja o que é que nós estamos perdendo. E daí a minha angústia. Quando eu ouço o senhor, professor Tundizi, eu fico angustiado, porque a gente vê na sua fala as ações conjugadas no futuro do presente. E vemos a ação governamental impedindo isso, e o verbo conjugado no futuro do pretérito. Seria assim se. E sempre vem a história: ah, mas nós não temos dinheiro. Olha, de certa forma eu acho até ótimo não ter dinheiro, quando a gente pensa da seguinte maneira: nós não temos dinheiro, mas nós temos ideia, e ideia é um capital muito maior, muito mais valioso do que o próprio dinheiro. Qualquer idiota é capaz de fazer muita coisa, ou pouca coisa, ou muita besteira mesmo, quando tem muito dinheiro. Mas para fazer sem dinheiro ou com pouco dinheiro, é que se mostra o valor, é que se é verdadeiramente o artista. Tendo dito isso, fazer algumas observações aqui, algumas indagações. Você está preocupado com os parques urbanos, criando parques urbanos. Muito bom, parabéns. Só que a consecução desses parques urbanos, a gente vê, por exemplo, ali perto de onde eu morava, o Bicão, que é um espaço muito bonito, só que o Bicão, em termos de governo municipal, se prendeu àquele perímetro estabelecido ali onde tem o lago, onde tem as quadras, fechado ali, maltratado, mal cuidado, e o resto é abandonado. Então não existe uma ação continuada, integral, não existe a busca de uma parceria com a sociedade, com a população, para dar vida àquele espaço e para fazer daquele espaço um espaço de educação, não de criança, mas de criança, de adulto e de todo mundo. Estou citando um exemplo. Eu podia citar outros, nos outros parques lineares, o mesmo exemplo, exceto, talvez, em parques particulares, como o Parque do Dama, que tem que ser estimulados também. O senhor falou da poluição, do ar, da qualidade do ar. Duas perguntas. Nós não temos a aferição da qualidade do ar de São Carlos. Não tem. O importante seria termos, tendo estabelecer metas para a redução de poluição e melhoria da qualidade do ar. E quando a gente fala em poluição, e estando aqui na Rua 7, próximo à Avenida São Carlos, ou alguns outros pontos da cidade, existe uma poluição sonora brutal nesta cidade, e não precisa nada além de vontade política, se nós quisermos fazer a redução da poluição sonora que nos incomoda tanto. Ainda com relação a isso, acho que alguns dados possibilitam o cruzamento com algumas outras questões que poderiam melhorar as coisas. Por exemplo, a gente está tendo a licitação da empresa de transporte coletivo urbano. Será que a gente não poderia estar colocando aí as metas que nós quiséssemos para a poluição
ambiental que esses ônibus provocam? Será que em algum ponto desse edital houve preocupação de se colocar, olha, nós queremos ônibus, mas queremos ônibus que poluam menos, nós queremos ônibus com uma capacidade poluidora mínima. Nesses termos, eu não sou técnico, meu negócio é literatura, não é biologia, não é engenharia, não é nada. Mas a gente poderia estar aproveitando a oportunidade em situações como essa para fazer, para melhorar a qualidade do ar, no caso. Com relação aos resíduos sólidos, eu não sei a quanto anda a logística reversa deles. Com relação aos aterros sanitários, a gente tem a possibilidade de também fazer uma outra logística, buscando, por um lado, a produção de energia e a produção de adubo. Agora, isso é caro, é caro. Isso é uma empreitada para a cidade do Porto de São Carlos? Talvez não seja, numa primeira visão das coisas. Talvez seja possível numa metrópole como São Paulo. Mas se a gente imaginar que São Carlos, mais Araraquara, mais Ibaté, mais Ribeirão Preto, mais não sei o quê, possam fazer um consórcio intermunicipal para resolver um problema desses, eu acho que seria perfeito, a gente reduziria enormemente custos e teríamos muitos e muitos benefícios. Eu teria muito mais outras coisas para falar, mas vou parar por aqui. Eu gostaria de saber das suas informações, talvez eu esteja mal informado, talvez até esteja equivocado. Se estiver, me desculpe, mas a sua fala vai me esclarecer. E a sua opinião a respeito das demais questões que eu apresentei aqui. Muito obrigado, foi um prazer ouvi-lo. Usou a palavra o vereador Azuaide Martins de França e agora o secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, professor Tundizi, vai responder os questionamentos formulados ou as considerações formuladas pelo vereador Azuaide. Tudo bem, professor Azuaide, eu agradeço as suas observações, agradeço a sua menção ao meu trabalho, me deixa bastante animado essa sua observação, e eu começarei respondendo, fazendo uma reflexão primeiro, relativa à questão da participação das universidades e desse enorme volume de conhecimento que nós temos no processo de desenvolvimento de São Carlos. É inadmissível que uma cidade que tem um doutor para cada 130 habitantes, mas tem uma outra estatística mais recente, que ainda é mais significativa, que me foi passada recentemente pelo doutor Glaucio Oliva. A Finlândia é o país que tem o maior número de pesquisadores do mundo por milhão de habitantes. A Finlândia tem 7.000 pesquisadores por milhão de habitantes. São Carlos tem 15.000 pesquisadores por milhão de habitantes, o dobro do que tem na Finlândia. Ou seja, eu sou acadêmico, como o senhor sabe, eu tenho uma carreira acadêmica, eu estou secretário, mas eu tenho uma carreira acadêmica, eu participo de 4, 5, 6 bancas por ano. E tenho visto a produção científica de São Carlos, tenho acompanhado. Então, qual é o esforço que nós temos que fazer? E não é nesta administração só, vereadores, não é nesta. Isso tem que ser um programa estruturante para o município de São Carlos de décadas. É ampliar cada vez mais a participação da universidade. E a universidade tem toda a disponibilidade para fazer isso.
A nossa reunião de 7 de dezembro de 2018, no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, foi um marco para o município de São Carlos. Praticamente todos os secretários descreveram as suas necessidades e as suas ações, e a partir daí, quando houve uma reunião à tarde, num ambiente mais controlado, com menos gente, mais de especialistas da universidade e os secretários, naquele dia saíram 20 projetos, vereador. Ou seja, as universidades, os CEPIDs, que são os Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Formação de Recursos Humanos da FAPESP, eles têm para os próximos 6 anos 79 milhões para investir. E grande parte desse investimento é na formação de recursos humanos e ensino de 1º e 2º grau, porque os CEPIDs têm que fazer esse projeto. Tanto que está fazendo agora, o professor Zanotto está fazendo um enorme projeto de educação junto com as escolas de 2º grau. Então, tem sido, essa é a mantra que eu tenho desenvolvido aqui, porque eu percebo que nós precisamos avançar para o futuro. Então, eu queria dizer isso para o senhor deixar, e eu jamais deixarei de procurar esse caminho. Jamais deixarei. Devo agradecer muito o apoio do prefeito Ayrton Garcia, que me deu toda a liberdade para trabalhar e compreende perfeitamente essa necessidade e essa ação. Mas voltando ao senhor, então eu concordo plenamente com o que o senhor disse, nós temos que trabalhar para o futuro, e o futuro é investir no conhecimento. E a cidade precisa mudar o seu eixo de desenvolvimento, tem que investir em conhecimento. Veja, eu não apresentei aqui um slide final que tinha aqui, eu não apresentei 2 slides, um slide com os alunos de graduação e pós-graduação no nosso município. Vejam bem, a UFSCar tem 8.000 alunos de pós-graduação e 3.850 de pós. A USP tem 4.830 alunos de graduação e 3.888 alunos de pós. E a Unicep tem 5.246 alunos de graduação e 110 de pós. Nós temos praticamente quase 8, 9 mil alunos de pós-graduação em São Carlos. O Instituto de Matemática, Ciências, Matemática e Computação tem 300 doutores, doutorandos e mestrandos que estão à disposição do município. Ou seja, nós temos uma massa de trabalho, e sabe quanto custa isso para o município? Zero. Zero investimento no município. Então, é esse o ponto que eu insisto, que essa Câmara Municipal precisa se voltar para esse processo e discuti-lo mais e verificar qual é o apoio. Nós estaremos mandando daqui, no máximo 2 semanas, estamos mandando para a Câmara Municipal de São Carlos o anteprojeto de lei, a Política Municipal de Ciência e Tecnologia, que foi apresentada pelo vereador Francisco, o doutor Francisco, e que nos foi remetida, fizemos algumas alterações e está vindo para cá. A Câmara precisa se debruçar sobre isso e montar um processo contínuo, não só esta Câmara, as câmaras futuras também precisam se debruçar sobre essa questão, para que a cidade mude o seu eixo de desenvolvimento, avance na direção do futuro, como o senhor falou, que é ciência, tecnologia, desenvolvimento tecnológico. Veja bem, esses 8.000 alunos de pós-graduação, se 10% desses 8.000 alunos de pós-graduação começarem startups, nós teremos 800 startups daqui 3, 4 anos aqui na cidade. Nós temos startups em São Carlos, que tem 3 anos, que tem 300 funcionários. Não pode ignorar isso, não pode deixar, tem que avançar. Então, esse é o ponto fundamental que eu queria. Mas eu queria responder as suas questões, eu tomei nota aqui. Os parques urbanos. Por que nós criamos os parques urbanos? Porque, meu caro vereador, os parques urbanos, meus caros vereadores, os parques urbanos em São Carlos eram áreas que estavam completamente, realmente abandonadas, mas áreas florestadas. Qual é a ideia que está por trás disso? É criar os parques, mas criar
um sistema, isso já está incluído na lei do orçamento de 2020, que eu estou mandando, já começamos a trabalhar, criar um sistema de manutenção desses parques urbanos e desenvolvimento desses parques urbanos. O primeiro parque urbano que nós estamos trabalhando, além do Bicão, que já existe, é o Parque Samuel Murgel Branco, graças a uma emenda do vereador Robertinho Mori. Estamos trabalhando para poder inaugurá-lo dia 5 de junho deste ano. E qual é a ideia? É que tenha um programa, a prefeitura tem um programa de manutenção, de capacidade de produção de novos sistemas de educação, novos sistemas de lazer, trilhas, enfim, há uma enorme possibilidade de parques urbanos serem realmente parques que dão... A população de São Carlos tem muito poucas oportunidades de lazer e recreação em áreas naturais. E é preciso recompor essa capacidade das populações urbanas e retomar essa capacidade da população urbana, ficar em contato com as populações, com os sistemas naturais. Esses parques urbanos servirão para isso. Então, uma ideia, o Bicão, o senhor falou muito bem, fizemos um decreto, o Bicão vai ser um dos parques, mas incluímos essa área que o senhor falou que está abandonada. Isso está dentro do projeto, porque quando sai o decreto, sai toda a matrícula de todas as áreas. E está pronto isso aí. A questão da qualidade do ar. Nós precisamos realmente fazer a aferição. Nós não temos... Tem alguns dados da Universidade Federal que não são totalmente ainda... São poucos. Nós vamos medir alguns parâmetros de qualidade de ar, partículas em suspensão, metano, CO2 e UV. São Carlos, em algumas regiões, tem níveis alarmantes de UV. E nós precisamos saber em que áreas tem níveis maiores de UV. UV dá câncer na pele, UV faz mal à saúde das pessoas, precisamos medir. Então, a ideia nossa é colocar esse conjunto de sensores, já pedimos para comprar os sensores em vários pontos de São Carlos para medir nas áreas centrais, nas áreas próximas aos parques, na periferia, para com isso ter uma avaliação e uma aferição desse componente da poluição do ar. Se me permite, em alguns pontos é acentuada ainda a concentração de raios ultravioletas e não se toma providência. Esses pontos de ônibus aí da região do mercado representam essa situação perigosa. Mas, embora tenhamos a informação, nós não temos a consecução. Informamos ao secretário de Trânsito. Com o Departamento de Física da UFSCar, foi feito um trabalho medindo ultravioleta fora e dentro daquele domo que tem. Tem muito mais ultravioleta dentro do domo do que fora. E, por outro lado, a temperatura é 10 graus centígrados maior dentro do domo do que fora. Então, o domo não presta para nada. Tem que remover esse domo daí, os dois. Professor, só para contribuir nessa discussão, tem um projeto nessa casa desde o dia 22 de fevereiro, pedindo autorização de abertura de crédito para construir os 2 novos terminais ali naquele local para retirada. E, infelizmente, nós estamos patinando aqui dentro da casa. 22/2. Nós vamos completar agora 60 dias. Isso é muito importante, essa retirada, vereador, porque a população lá dentro daquele domo não está bem. Faz mal à saúde. Tem que retirar o domo. Nós temos medidas físicas de 24 horas, dentro e fora do domo, feita pelo Departamento de Física da Federal. Isso suscitou, inclusive, uma reflexão sobre, será que os pontos de ônibus de São Carlos não deviam ter um sistema de melhor abrigo para a população, de melhor, não só arquitetônico, mas físico, inclusive, para dar melhores condições físicas? Está sendo estudado. E é uma contribuição que a universidade pode fazer. Então, com relação à poluição do ar. E metas. Quando nós tivermos as aferições, nós vamos colocar metas. A questão dos ônibus. Oficiei ao secretário de Trânsito para que nós pudéssemos colocar dentro da licitação
a possibilidade de, pelo menos experimentalmente, colocar ônibus elétrico como demonstração. Isso eu acho importantíssimo. Ou também mudar para pôr alguns ônibus a álcool. E nós temos um sistema que começou a colocar, que o Departamento de Trânsito vai colocar, que é a medição do grau de poluição dos ônibus, através do projeto do município Verde e Azul. Nós estamos incluindo isso na nossa resposta ao município Verde e Azul este ano. Então, está caminhando. A questão da São Carlos Ambiental. Eu tenho discutido muito com a São Carlos Ambiental, tenho me preocupado muito com a questão do lixo em São Carlos, por causa do seguinte, vereador. O futuro, isso tem que ser pensado em conjunto entre o Legislativo e o Executivo e a população, as lideranças. O futuro da questão do lixo de São Carlos passa pela produção de energia a partir do lixo. Eu recebi 3 ou 4 empresas esse ano que vieram propor projetos, mas a São Carlos Ambiental não quer fazer isso porque ela tem o aterro e ela quer manter o aterro. A São Carlos Ambiental está com uma proposta interessante de produzir energia a partir do aterro. Tá? Isso está para que eu possa dar um parecer e para já caminhar para execução. Em maio do ano que vem, São Carlos estará produzindo energia a partir do aterro, pela São Carlos Ambiental. E uma parte dessa energia, uma porcentagem, vai ser usada pela prefeitura. Tudo bem, isso é um ponto importante. Mas o futuro, e quando esse aterro acabar? Esse aterro tem mais o quê? Mais 10 anos? Mais 15 anos? E quando acabar? Quando acabar, vereador, a primeira etapa do lixo no Brasil foram os lixões, que ainda não terminaram. O Brasil tem 3.500 municípios com lixões a céu aberto, apesar da lei de recursos de resíduos sólidos de 2010, que agora foi estendida até 2022, porque vai estendendo a lei, porque o pessoal não cumpre a legislação. Mas a segunda etapa dos lixões foi fazer o aterro controlado. É a segunda tecnologia. O terceiro é o aterro sanitário. E o quarto qual é? É produção de energia a partir do lixo. Todos os países desenvolvidos estão hoje produzindo energia a partir do lixo. Para produzir 30 megawatts, precisa 1.000 toneladas. Eu já fiz o cálculo. Se reunir São Carlos, Araraquara e alguns pequenos municípios aqui ao redor, dá 1.000 toneladas por dia. Nós produzimos 250 toneladas de lixo por dia. Se juntar tudo isso, esses municípios, dá 1.000 toneladas. Dá para pôr uma usina, que produz 30 megawatts-hora de energia. Então, esse é o futuro. Precisa pensar nisso, porque o que pode acontecer é que a cidade vai ficar com um aterro abandonado daqui a 15 anos, e daí não vai ter condições de resolver o problema. Secretário, o Zweig tem mais uma intervenção. Por favor. E eu pediria para todos nós uma objetividade agora maior, porque nós temos mais 10 minutos pela frente de audiência pública. Desculpa, tranquilo, professor. Tá. Eu queria tê-lo como parceiro numa questão que eu vejo como muito importante, como resgate da história de São Carlos e como uma possibilidade educacional e cultural para toda esta população. Nós temos a primeira usina hidrelétrica do estado de São Paulo e a segunda do hemisfério sul, ainda em funcionamento e produzindo. Onde está instalado, coloque em aspas no instalado, o Museu da Energia, que é do Monjolinho.
coloque em aspas também nesse museu, de propriedade da CPFL, fechado à visitação há anos. Há anos. Às margens de um rio ainda bastante poluído. Então, secretário Tundizi, professor Tundizi, vereador João Milha, demais vereadores, vereador Edson Ferreira, demais vereadores da população de São Carlos, de juntarmos esforços para abrirmos aquele museu à visitação do povo de São Carlos. Muito bem. Obrigado. Obrigado. É um compromisso assumido aqui com o senhor. Vamos trabalhar nessa direção. Muito bem, nós temos mais um vereador inscrito. Gostaria de fazer suas considerações ou questionamentos. O vereador Edson Ferreira. Senhor presidente, vou tentar, secretário, senhores presentes, vou tentar ser bem rápido aqui. Eu teria bastante perguntas para fazer, mas eu vou em cima de umas que algumas pessoas têm me procurado. Sei do trabalho que o senhor tem feito, o departamento, a capacidade que cada um tem, mas uma das minhas preocupações, inclusive já fiz denúncias, é sobre descarte irregular de gesso quase na cidade inteira, e principalmente em locais onde a maioria que eu fragrei tem nascentes de água ou em beira de rio, né? Então isso é preocupante. E eu fiz um levantamento de valores de caçambas, essas caçambas que levam os entulhos. Na tabela, quando se coloca gesso, o preço é absurdo. E seria impossível alguém alugar uma caçamba hoje para descartar gesso, porque enquanto uma custa parece 160, a outra custa 280, sendo gesso. E essa seria uma das maiores revoltas que a gente tem, né? E a outra situação que eu marquei aqui para tentar ser rápido, tive fiscalizando um tempo atrás ali no cemitério, tinha 3 quartinhos ali, lotado de lâmpadas. Gostaria de saber se essas lâmpadas já foram retiradas de lá. E se há da secretaria uma preocupação com as TVs de tubo que estão sendo jogados nos lotes, nos terrenos aí. E a maior pergunta que o povo tem feito a esse vereador é com respeito ao Plano Municipal de Resíduo Sólido. Por quê? Porque sabemos que a gestão passa rápida, nós temos aí mais 1 ano e meio de mandato, né? A secretaria também, nessa gestão com o senhor como secretário, garantido seria mais esses 1 ano e meio. E se nós teremos nesse prazo a conclusão desse plano? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Bem, usou a palavra o vereador Edson Ferreira. Agora o professor Tundizi fará seu pronunciamento e responderá as perguntas. Obrigado, vereador. Vou ser bem rápido. A questão do plano está em andamento. Nós tivemos um problema administrativo no final de dezembro. Estamos recontratando a empresa que vai fazer o projeto do plano. Nós temos 2 comitês que estão cuidando do plano, um comitê executor e um comitê gestor. Já existe uma compilação muito grande de planos de outros municípios que vai servir de guia para o nosso aqui, de modo que a nossa previsão é que no máximo até agosto esse plano chegue aqui à Câmara. É urgente isso daí, não pode mais esperar. E nós estamos trabalhando muito duro para resolver esse problema. Então, sem dúvida nenhuma, antes de terminar este ano, com as audiências, etc., espera-se que esse plano esteja aprovado em funcionamento. Temos que fazer ainda as audiências para logística reversa e colocar todos os detalhes do plano. Com relação à questão do gesso,
o senhor me procurou uma vez para mostrar o que tinha lá no Água Quente, eu fui com o senhor lá para ver. Nós fizemos uma limpeza completa do Água Quente, juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos, conseguimos reduzir bastante a contaminação, isso foi no final deste ano, gastamos R$70 mil para fazer esse trabalho, dividido entre Serviços Públicos e a minha secretaria, e essa outra questão do descarte irregular está sendo tratado agora com as fiscalizações da Polícia Ambiental. Nós temos muito poucos fiscais na Prefeitura, o que é um problema. Tem fiscais só na Secretaria de Habitação, na área de meio ambiente, e isso prejudica bastante o processo. Eu acho que o ideal seria ter um sistema de avaliação por meio de imagens de satélite. Nós já fizemos esse trabalho antes para poder avançar. Das lâmpadas, professor. A questão das lâmpadas, fizemos uma licitação para a retirada das lâmpadas, que eram lâmpadas da Prefeitura, e elas foram colocadas em em outro lugar. O engenheiro Porto, que está aqui presente, é que cuidou desse processo, e segundo a informação que eu tenho, todas foram removidas para um local especial da Secretaria de Serviços Públicos. A nossa preocupação é que esse seja um local que receba todas as lâmpadas da Prefeitura. Por exemplo, a Secretaria de Assistência Social tem muita lâmpada que precisa ser colocada nesse local. Então, estamos trabalhando para resolver também esse problema. Agora, as lâmpadas foram retiradas lá do IML. Muito bem. Encerrada esta fase, eu consulto aqui no plenário se algum dos senhores que estão acompanhando aqui, algum cidadão queira também fazer algum questionamento ou consideração. Se não tiver, eu vou pedir para o professor fazer as suas considerações finais. Posso passar para as considerações finais? Professor, então, eu queria que o senhor fizesse, em breves palavras, as suas considerações finais sobre essa audiência. Muito bem, presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos vereadores pelo tratamento, pelos questionamentos que são importantes. Nós vivemos numa democracia, ser convocado pela Câmara é importante, e procurei responder. Evidentemente, nós muitas vezes não temos uma resposta imediata, mas foi muito esclarecedor e queria agradecer os vereadores que participaram dessa audiência e nos questionaram. Eu queria também deixar aqui um agradecimento especial ao prefeito Ayrton Garcia pelo apoio que tem dado ao nosso trabalho, apoio ininterrupto, permanente, com grande liberdade de trabalho. E queria também, vereador, presidente, agradecer muito aos funcionários da secretaria. A nossa equipe não é uma equipe muito grande, mas é uma equipe extremamente competente. A maioria da nossa equipe está aqui. Eu tenho aqui, não vou citar todos, mas eu tenho desde chefe de gabinete até os engenheiros, os arquitetos. Então, eu queria dizer que, sem esses funcionários, que são muito dedicados, extremamente competentes, nós não conseguiríamos desenvolver esse trabalho. A nossa secretaria, além do trabalho que ela faz de rotina, ela contribui com outros aspectos e outros problemas. Por exemplo, atualmente, o engenheiro Porto, a arquiteta Regina, a engenheira ambiental Beatriz e a engenheira agrônoma Jéssica deram toda uma contribuição especial para a reformulação da Praça do Mercado. E, portanto, todo o paisagismo, toda a organização da vegetação e etc., foram dois projetos muito importantes. General Osório também. E na General Osório também, o calçadão. Então, eu queria agradecer publicamente aos funcionários da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, que têm dado um trabalho, que têm feito um trabalho excepcional para me ajudar a desenvolver essas ideias. Sem o trabalho deles, eu não conseguiria fazer o que tem sido feito. Então, meu muito obrigado a esse conjunto excepcional de servidores.
que honram a Prefeitura de São Carlos. Queria deixar claro isso. E agradecer também a todos os colegas secretários que têm participado muito das nossas ações, têm discutido muito as nossas ações num ambiente de camaradagem e num ambiente muito produtivo de troca de ideias e troca de informações, que, sem dúvida nenhuma, eleva ao calibre do nosso trabalho. Então, muito obrigado, vereador Daniel Lima, pela presença também. Queria agradecer a sua presença e declaro encerradas as minhas manifestações. Obrigado. Muito bem. Vamos acusar a presença do vereador Daniel Lima. Nós estamos encerrando nesse momento, porque esgotou o tempo, né, de 2 horas, que é a audiência pública, mas agradecer a presença do vereador Daniel Lima. O senhor queria fazer alguma consideração? Considerando que eu estava em reunião, eu vou pegar depois o compêndio digital para a gente estudar, para a gente estar a par dos trabalhos. Por gentileza, tá? Estava em reunião com o Nino Mengatti agora. Tá bom, professor? Tá. De toda forma, parabéns para o senhor. Vai ficar aqui à disposição dos senhores vereadores a apresentação que foi feita pelo secretário José Galiz Donizo. Queria agradecer a presença de todos e dizer que na semana que vem nós teremos outra audiência com outros secretários com base na Lei 12.721 de 2000. Muito obrigado a todos. Declaro encerrado mais uma audiência pública.